Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo número 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e estamos já na última parte do capítulo que trata das instruções dos espíritos. Estamos no item 18, estamos há 2 dias tratando do tema indulgência, a indulgência. Hoje vamos ver uma mensagem do item 18 do espírito Dufêtre, bispo de Nevers. Foi recebida em Bordeaux, não traz o ano em que ela foi recebida. Diz-nos então o Espírito: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer. Sim, espíritos imperfeitos. Tanto que temos lá a definição do verdadeiro espírita, aquele que contém as suas más tendências. Então, todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. É porque para escalar temos que depor, temos que nos livrar do peso, não é? Temos que nos livrar do peso é o quê? Não vamos pegar o nosso peso das nossas falhas e ainda defeitos, más tendências e deixá-los como um pacote que a gente deposita no chão. Não. Como é que a gente vai conseguir depor esse peso? É nos aprimorando, exatamente o que ele diz aqui, olha. Corrigindo os defeitos, vencendo as más tendências, modificando modificando os hábitos. Então, nessa medida em que vamos realizando todo esse trabalho, é que vamos nos tornando mais e mais leves e assim podendo escalar, ou seja, progredir, nos elevar. E ele diz, porque essa montanha é a montanha do progresso, não é uma montanha que escalamos com os pés, não é? E sim com o coração, nos despojando dos pesos do coração. Por quê? Pergunta ele. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos com relação a vós mesmos? É aquilo que ele disse logo no início. Embora ele diga para que sejamos severos conosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros, geralmente, e é isso que ele quer dizer aqui, não é? Fazemos exatamente o contrário, somos severos para com os outros e indulgentes para com as nossas fraquezas. Então ele pergunta, por que serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos com relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis, ou seja, quando é que vamos parar de perceber no olho do vosso irmão, ou seja, no olho do nosso irmão, né? Mas vamos falar como ele está falando. Quando cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso olho a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda. Então, ele faz a pergunta quando? Quando vamos parar de ter o foco no outro, e o outro é um trabalho para o outro realizar, o fato de termos o foco nele não vai mudar a vida dele, e vamos deixar
de fazer o trabalho que efetivamente é o que podemos realizar, que somos nós. Nós somos o nosso grande desafio. Temos tudo isso que ele falou para fazer, não é? Nos mudarmos, nos melhorarmos, nos modificarmos, nos aprimorarmos. E, em vez de fazermos isso, termos foco nisso, não, ficamos lá distraídos com o outro. Então, isso não tem nada a ver em ajudar o outro, fazer caridade, tudo isso podemos. É diferente de ficar olhando e vigiando e vendo o que o outro está fazendo errado, que o outro tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. É sobre isso, não é ajudar, procurar ser bom com relação, porque isso aí não vai realmente ajudar ninguém, né? Pelo contrário, isso irrita, não dulcifica nada, só irrita. Crede em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Bem disse Jesus. Então, crede em vossos irmãos os espíritos. Inclusive, ele é um deles, não é? Está nos dando uns bons conselhos. Então, crede em vossos irmãos os espíritos. É assim que ele está se colocando para nós, como um irmão nosso. E aí vem o conselho. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos, quer dizer, com relação aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça, com essa humilhação, não é? Porque ele se exalta e lá ele vai perceber que não tem nada para ser exaltado. É apenas o que o exaltou aos seus próprios olhos foi o seu orgulho. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Ou seja, até porque quando vemos o que há de bom e virtuoso no outro, o estimulamos a que ele utilize as suas virtudes e, focando nessas virtudes, as aprimore cada vez mais, e aí ele pode até promover essa melhoria, não é? Então isso será bom, porque isso dulcifica. Então, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então não tem aquela pessoa que seja totalmente ruim. Sempre há, e ele fala nas dobras ali, quase não dá para ver, mas tá lá nas dobrinhas. Assim também como neste mundo não tem ninguém totalmente bom. Nós conhecemos Jesus, passou por aqui, espírito puro, né? Mas de puro, o que conhecemos foi Jesus. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, nos diz o espírito do Fetre. Felizes aqueles que te conhecem, falando ao espiritismo, não é? E que aproveitam os salutares ensinamentos dos espíritos do Senhor. Para eles, para aqueles felizes que conhecem a doutrina e que aproveitam os ensinos salutares dos bons espíritos, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos,
e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, como disse Jesus, isso resume toda a lei e os profetas. Então, ele bem diz aqui que Deus pôs na caridade uma lei para todas as criaturas. Muito bonito, não é? Vamos então ver uma pergunta que Kardec faz e que é respondida pelo Espírito São Luís. Foi respondida por ele em Paris em 1860 e a pergunta do item 19, Kardec faz dizendo o seguinte: ninguém, sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Eu vou repreender o próximo. Ele errou, mas eu erro também. É justo que eu repreenda se eu também tenho erros? Então, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Resposta de São Luís: seguramente não. Quer dizer, é justo que vai haver momentos onde essa repreensão seja pertinente. Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Entra aí principalmente os filhos, ou aqueles que nos são responsáveis, não é? Crianças, não é? Imaginar professores, tutores, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, com fim útil. Ou seja, toda vez que houver uma repreensão, tem que ser feita com moderação. Hoje em dia, mais ainda, quando nós entendemos, não é, esse cuidado no falar, a importância desse cuidado no falar. Mas ele já desponta, já destaca isso aqui. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir, espizinhar às vezes, né? Nesse último caso, esse prazer de denegrir, a censura é uma maldade. No primeiro, quando fazemos com moderação, com fim útil, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis, ou seja, com todos os cuidados. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Muito bem. Então, quando nós fazemos também, não é só repreender o outro, né, com tato, moderação, né, e fim útil, mas também nos repreendermos. E ele coloca uma coisa mais aqui, já que é um processo do qual temos o total controle, não temos no processo do outro, mas temos total controle no nosso processo. Que quando isto aconteça conosco, que devemos nos perguntar se não teremos merecido a repreensão, né? Quando acontecer, né, de alguém nos repreender, se nós não teremos merecido aquela repreensão. Mas nós também podemos nos repreender, não é? Não é? O outro nos repreende. Não é agradável ser repreendido pelo outro, mas devemos refletir se não fomos merecedores daquela repreensão. Mas também nos repreendemos. Também devemos fazer isto com moderação e fim útil, porque vamos fazer ao outro de acordo com como fazemos conosco mesmo, não é? E às vezes, e muitas vezes, é muito necessário nos repreendermos
porque aquilo dá um choque de realidade, né? Você olha o que você está fazendo. Pensa, é isso que você está estudando? É assim que você se propõe melhorar? É um puxãozinho de orelha, né? Também não deixa de ser uma autorrepreensão. Então, quando o outro nos repreende, vamos ver se não seria útil essa repreensão. Mas não vamos perder oportunidades também nós puxarmos ali a nossa orelha, sempre também buscando essa moderação e o fim útil. Afinal, eu sempre brinco que somos do grupo Tortura Nunca Mais, não é? Então, precisamos fazer sim, com fim útil, com moderação. Ah, que pena. Pensei que poderíamos terminar o capítulo, mas vamos deixar para terminar amanhã. Sempre ao amanhã, não é? Então, projeto 15 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã estaremos de volta para concluirmos o nosso capítulo 10. Muita paz a todos. Até amanhã.